Pessoal, então, meu nome é Jaqueline e como critério da avaliação da disciplina Biodiversidade e Recursos Genéticos do Semiárido, da professora Yuli Nunes, estarei apresentando para vocês o artigo A Dinâmica dos Bancos de Sementes Recalcitrantes da Mauritia flexuosa, que revela adaptações aos microambientes úmidos. Então, esse artigo ele traz para a gente dados que mostram que esse banco de sementes eles têm adaptações aos microambientes úmidos. Esse artigo ele foi desenvolvido pela Keila Porto, pela nossa professora Yuli Roberta Nunes e pelo Leonardo Monteiro Ribeiro. Esse artigo ele foi publicado em novembro de 2017 numa revista internacional, que é a Plant Ecology, e ele é desenvolvido em tópicos, né? Então, ele tem primeiro a parte da introdução, depois materiais e métodos, depois a gente tem resultados, discussão e, por fim, a conclusão do nosso artigo. Então, eu estarei apresentando para vocês também nessa sequência. Então, antes de adentrar o artigo em si, eu vou apresentar alguns conceitos que são importantes para a gente conseguir entender o conteúdo do artigo. Então, o que é a Mauritia flexuosa? Né? A Mauritia flexuosa é o buritizeiro, a gente conhece aqui na região como buritizeiro. E o buritizeiro é uma planta típica de ambientes úmidos. A semente do buritizeiro, ele apresenta dois mecanismos muito importantes para a sua reprodução e manutenção nos microambientes, que é a recalcitrância e a dormência. Né? Então, o que é a recalcitrância? Que, inclusive, é um termo apresentado no título do artigo, né? A recalcitrância ela está relacionada à intolerância à dessecação, resultando em baixa capacidade para a manutenção da viabilidade das sementes e formação de banco de sementes no solo. Então, é em função desse mecanismo, inclusive, que o buritizeiro é uma planta típica de ambientes úmidos, justamente porque a semente do buritizeiro ela é intolerante à dessecação. Né? Então, é por isso que ela se caracteriza por ser uma planta de ambientes úmidos. A dormência, por sua vez, ela é um mecanismo caracterizado por restrições intrínsecas à germinação. Então, ela é um mecanismo que distribui a germinação no tempo para favorecer e garantir a sobrevivência das espécies. Então, também é uma estratégia da semente para sua reprodução e manutenção nos microambientes, né? Então, esse artigo ele traz um estudo do comportamento das sementes de buritizeiro expostas a 3 microambientes diferentes de veredas e ela visa contribuir com o meio acadêmico e social conforme demonstrado abaixo. Então, qual que é o objetivo, qual que é a contribuição desse artigo, né? Além dos dados que ele vai nos apresentar. Então, é agregar conhecimento sobre o buritizeiro, né, apresentando as suas estratégias de estabelecimento, apresentar as estratégias de reprodução do buritizeiro, né, como que ocorre a perpetuação da população, e também entender a sua interação com o habitat, favorecendo assim ações direcionadas à conservação dessa espécie, dessa planta in situ. Então, o artigo ele é construído de forma a nos responder 3 perguntas. Basicamente 3 perguntas. Quais são elas? Quais são os efeitos das condições microambientais e climáticas sazonais na viabilidade das sementes? Então, qual que é a interação, o que essas condições microambientais e climáticas podem trazer para a viabilidade das sementes? Qual que é a relação de um com o outro? Os bancos de sementes ou bancos de mudas podem ser mantidos em diferentes microambientes? E qual que é a importância da associação desses mecanismos de recalcitrância e dormência na reprodução dessa espécie? Então, vocês vão ver que o artigo é desenvolvido todo para responder essas perguntas. Na parte de materiais e métodos, né? Então, ele descreve para a gente onde que foi desenvolvido. Então, esse artigo ele foi desenvolvido em uma reserva ambiental, lá em Bonito de Minas. Ele iniciou em dezembro de 2014 e foi concluído em dezembro de 2015. E para a realização desse estudo, foram coletados 9.000 frutos de 100 árvores de buritizeiro. As sementes elas foram selecionadas e dessas 9.000, 7.280 foram utilizadas no estudo. As outras sementes elas encontravam-se
predadas, então, ou com características que inviabilizaram sua utilização aqui nesse estudo. E essas sementes, elas foram avaliadas aos dias 0, 45, 90, 180 e 365 dias. Então, quais são esses microambientes a quais essas sementes foram expostas, né? Então, o primeiro microambiente foi o de bordas, né? Então, o que é o ambiente de bordas? Qual que é a sua característica? É um microambiente de transição entre a vegetação arbórea e as zonas herbáceas, que são as gramíneas, né? O outro microambiente foi o microambiente próximo ao curso da água. Então, para o artigo, eles usaram o microambiente a cerca de 1 metro do riacho. E o outro microambiente foram as zonas baixas ou zonas inferiores, né, que já apresentam buritizeiros e contêm um solo rico em matéria orgânica. Além desses 3 microambientes, as sementes também foram imersas à água, dentro de sacos permeáveis. E aí, por que as sementes elas foram imersas à água? Porque as sementes de buritizeiro, elas flutuam e são dispersas pela água. Então, foi uma forma de também avaliar a viabilidade dessas sementes nesse meio, né, imersos na água. Até quando, dentro da água, essa semente é viável? Né? Então, foi outra questão para ser respondida pelo artigo. Então, no decorrer do artigo, são feitas 3 avaliações. A primeira avaliação é a avaliação dos microambientes. Então, foram coletadas amostras desses microambientes para as análises físico-químicas e foram obtidos os seguintes resultados. Aqui a gente consegue ver que para parâmetro de pH não tem alterações, né, alteração pouca, né, de 0,3. Para a composição de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, a gente consegue ver que o microambiente próximo da água ela apresenta concentrações maiores desses compostos, se comparados com os outros, né, microambientes. Para o alumínio, não tem evidência de presença de alumínio. Material orgânico, o microambiente próximo da água também apresenta maior concentração. Areia, né, componente arenoso, a gente vê aqui que o microambiente que apresenta o maior teor é o microambiente de bordas. Lodo, os microambientes próximos da água e as zonas baixas, né, já é esperado. E compostos ou material argiloso, a gente vê aqui que o microambiente das zonas baixas ou inferiores apresenta uma maior concentração. Esses dados aqui são muito importantes para a gente entender os resultados obtidos nesse artigo. Então, vamos lembrar desses dados ao longo aqui do artigo. Vocês vão ver que vai ter toda uma relação com a característica ou com o comportamento da semente nesses microambientes. Então, como eu falei, na parte de materiais alimentos a gente teve 3 avaliações. A primeira avaliação foi sobre os microambientes. A segunda avaliação é sobre o teor de água nas sementes e embriões. Então, foram avaliados o teor de água nas sementes, de todas as sementes presentes nesses microambientes. No caso das sementes submersas, foram retiradas as sementes dos 4 sacos e as sementes germinadas ou predadas foram descartadas. Essas mesmas avaliações foram realizadas com embriões isolados obtidos a partir do corte dessas sementes. Mais uma vez, 3 avaliações. Primeira dos microambientes, segunda do teor de água nas sementes e nos embriões e a terceira avaliação, viabilidade embrionária e germinação. Então, a viabilidade embrionária ela foi avaliada utilizando o teste de tetrazóleo. O que é esse teste de tetrazóleo, né? Ele utiliza de um método que baseia-se na diferenciação entre tecidos vivos e mortos pela coloração avermelhada do trifenilformazan, formado em tecidos vivos, em consequência da redução desse sal, né, o trifenilcloreto de tetrazóleo, pela atividade de enzimas desidrogenases. A germinação, foi a outra avaliação aqui nessa terceira avaliação, foi feita em campo. Então, os estudiosos desse artigo eles observaram se a semente apresentava ou não protusão ou plântulas. Então, após essas 3 avaliações, nós obtivemos os resultados, né? Foram obtidos os resultados, nós vamos tentar entendê-los aqui agora. Então, a gente consegue ver aqui que, para o ambiente de bordas, o teor de água ele decaiu
a gente vê que aquilo começa um pouquinho alto, ele vai decaindo e sobe um pouquinho aqui no 365 dias. Isso faz sentido, uma vez que a gente consegue ver aqui por esse gráfico de incidência de chuvas, que no começo a gente tem incidência de chuvas, depois diminui, né, e volta a ter incidência de chuvas aqui novamente entre novembro e dezembro. Então, faz sentido com o dado apresentado pelo teor de água no microambiente de bordas. Para microambientes próximos da água, a gente tem um decaimento aqui de 0,90 dias, depois ele volta a subir e aqui ele mostra-se, inclusive, mais elevado que o microambiente de zonas baixas. Esse decaimento aqui de 0 para 90 dias, segundo o artigo, ele pode ser explicado, é um indicativo de represamento em função do acúmulo de material de vegetal nessa época aqui do ano. Então, isso pode explicar esse decaimento aqui. E no ambiente de zonas baixas ou zonas inferiores, a gente vê que a porcentagem de água, né, a concentração de água nesse solo, ela é bastante alta ao longo do tempo e constante, né? A gente consegue ver que ela não sofre muitas alterações. E isso é explicado justamente pela composição argilosa. Lembra que a gente viu aqui no começo que o microambiente de zona baixa ou zona inferior, ele tem uma composição argilosa maior, então ele tem a capacidade de reter água. Então, por isso justifica essa constância aqui no teor de água ao longo do ano. Para a segunda avaliação, que foi teor de água nas sementes e embriões, a gente consegue ver que, para o ambiente de bordas, primeiro ambiente nosso aqui, né, de bordas, se manteve a porcentagem de água nas sementes, né, ela se manteve constante aqui, ó, praticamente se manteve a mesma, esses três, 1.0, 45 e 90. E ela sofreu um decaimento, ela decaiu aqui no tempo de 180, e isso é justificável devido à não incidência de chuva e exposição dessas sementes, ou do solo aqui, contendo a semente, ao sol e ao vento, né? Porque esse microambiente ele fica mais exposto ao sol e ao vento. Para o ambiente próximo da água, a gente viu que teve um decaimento aqui de 45 para 95 dias, ele volta aqui a subir com 180 dias, tal qual o gráfico do teor do solo, né? Esse gráfico anterior que a gente viu, que aquilo decai e volta a subir. Então, os dados conversam entre si, né? Para o microambiente para o microambiente de zonas baixas ou inferiores, que é esse terceiro aqui, a gente vê que ele praticamente se mantém constante. Olha para vocês verem aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, né? Não tem alterações assim significativas. E esse dado também conversa com outro dado aqui que a gente viu que não teve muitas alterações, né? Em função de quê? Em função da característica desse solo, né? Que a gente viu lá que ele tem um maior teor argiloso, né? Então, os dados aí, um gráfico suporta o outro. E para o microambiente da água, né, para as sementes que ficaram imersas à água, a gente viu que teve um aumento da concentração do teor de água. Isso já era esperado, né, uma vez que a semente está imersa na água. Então, fez sentido aqui o que é esperado com os dados que o gráfico mostra. Para o teor de água nos embriões, a gente vê que para o ambiente de bordas, esse primeiro aqui, houve um aumento no teor de água, seguido de um decréscimo. Então, a gente vê que ele começa aqui no ponto zero, sobe, decai e volta a subir novamente. E esse valor final é que a gente vê que ele é bem próximo desse outro, do ponto zero, né? Então, ela tem essa variação e volta a estabilizar com o ponto zero. Para o microambiente próximo da água, esse aqui no gráfico, é possível ver que ele se manteve relativamente constante até 95 dias, né? Então, aqui para cá a alteração foi pouca, teve um pequeno decréscimo, mas a gente pode afirmar que ele praticamente se manteve constante aqui ao longo da avaliação. E para o ambiente, para os embriões imersos na água, aqui a gente consegue ver que teve um aumento, depois um decréscimo e voltou a aumentar de novo.
né? Aqui vocês estão vendo que a gente não consegue ver a análise de 365 dias. Isso porque nos 365 dias ou as sementes já estavam pré-dadas ou germinadas. Então, por isso não foi possível fazer essa avaliação para 365 dias. A gente consegue ver aqui que para esse gráfico, a todo momento a gente viu que ele tinha uma relação com o outro, né? Nesse gráfico a gente consegue ver que não teve muita alteração, né? As alterações elas não foram muito significativas. Os dados praticamente se apresentaram constantes. E o artigo ele traz um dado importante que ele fala que foi feita uma regressão, uma análise de regressão linear, e essa regressão mostrou que o teor de água nos embriões ele não está diretamente relacionado com a viabilidade da semente. Então, talvez não é algo que precisa ser avaliado de repente para eu escolher um microambiente para a plantação do buritizeiro, né? Então, assim, de repente é um dado que agrega para a gente no que se refere à constância, né, à estabilidade desse conteúdo de água, mas talvez não interfere tanto na escolha do microambiente que eu vou plantar a minha semente de buritizeiro, né? Para a terceira avaliação, né, então a primeira foi a avaliação do microambiente, a segunda foi a avaliação de água nas sementes e nos embriões, e para a terceira avaliação, que é a viabilidade embrionária e germinação, nós temos dados importantíssimos para a gente chegar à conclusão desse artigo. Então vamos lá. Para o microambiente de bordas, aqui a gente vê que o teor de água, a viabilidade do embrião, ele praticamente ficou constante entre os três primeiros pontos aqui, né, o ponto 0, ponto 45 e 90 dias. E a gente vê que não tenho dados aqui de 180 dias. Então, por que eu não tenho o dado de 180 dias? Porque nesse período, nesse tempo aqui, os meus embriões, eles germinaram. Então, esse gráfico conversa com isso. Tá vendo que aqui a gente tem uma alta porcentagem de germinação? Então, devido a essa germinação, não foi possível a gente avaliar a viabilidade dos embriões a 180 dias. Então, para esse microambiente, a gente vê que ele é um microambiente favorável à viabilidade de embriões, né? Favorável ao desenvolvimento aí de banco de sementes. Para o ambiente próximo da água, a viabilidade cai ao longo do tempo. A gente vê aqui que ele já caiu do tempo 0 para o tempo 45, cai aqui novamente e volta a cair. Então, é uma tendência aqui decrescente. E isso, o artigo ele fala que precisaria de mais estudos para suportar essa afirmação, mas que isso pode ser em função da microbiota do ambiente, né? De repente, em função dos micro-organismos ali presentes nesse microambiente próximo da água. Para o microambiente de zonas baixas ou zonas inferiores, a gente consegue ver que o dado ele se mantém muito bom ao longo de todas as análises, ele se mantém constante, tá vendo só? Daqui para cá, ele tem um leve decréscimo, principalmente aqui em 90 dias, mas ele se mantém constante. Então, a gente consegue ver que o microambiente de zonas baixas e zonas inferiores, ele é um microambiente muito bom para o desenvolvimento de banco de sementes, ao contrário do microambiente de bordas, que se mostrou um excelente microambiente para desenvolvimento de banco de mudas, né? Inclusive, eu acho que no começo eu falei que o microambiente de zonas baixas era ótimo para banco de mudas, mas aqui eu vou corrigir. O que esses dois gráficos mostram para a gente? Que o microambiente de bordas, ele é um excelente microambiente para desenvolvimento de banco de mudas, e o microambiente de zonas baixas é um excelente microambiente para desenvolvimento de banco de sementes. Só corrigindo, viu, gente? E aqui para os embriões submersos à água, a gente vê que tem decréscimo aqui muito significativo, né? A gente sai aqui de um teor próximo de 90 para um teor aqui quase que abaixo de 15 a 10%, né? Então, a gente, se fosse para uma escolha de um microambiente, a gente diria que o microambiente dentro da água, ele seria propício à viabilidade de embrião apenas até os 45 dias, porque a partir daqui a gente já vê um decréscimo muito significativo, né?
Então, com base nisso, né, o artigo vai para a parte de discussão e assim, eu abro um parênteses para sugerir para vocês lerem a parte de discussão do artigo, porque é uma parte muito rica, rica em dados, rica em citações, inclusive citações de outros artigos que suportam esses dados aqui e vice-versa, esses dados que suportam outros artigos. Então, assim, ele traz um conteúdo muito bom e enriquecedor nessa questão de um dado suportar o outro. E, como eu falei, ele é uma discussão rica e relativamente grande, eu tentei resumir aqui esses 2 parágrafos para a gente chegar a uma conclusão de onde que o estudo chegou, né? Então, ao final do estudo, na discussão, ele mostra que a recalcitrância de sementes de buritizeiro, que limita a ocorrência dessa espécie em ambientes úmidos, ela é modulada pela capacidade de retenção de água dessas sementes, o que permite a manutenção prolongada da viabilidade em condições de solo seco até que a dormência seja superada. Então, aqui ele mostra o que pra gente? Aquela relação da recalcitrância com a dormência e o quanto essas duas características são importantes para a reprodução dessa espécie. Né? O quanto esses mecanismos são excelentes estratégias para a reprodução dessa espécie. E outro dado importante que o artigo traz aqui, essa retenção de água pela semente do buriti, ela vem em função da composição da semente, porque essas sementes elas contêm vacúolos de mucilagem que favorecem a retenção de água e permite aí, então esse mecanismo de recalcitrância. A germinação, por outro lado, ela é modulada pela dormência e restrita em ambientes úmidos e sombreados, onde as densidades de indivíduos adultos são mais altas e a manutenção do banco de sementes é mais viável, que é aquilo que a gente falou do ambiente aqui das zonas baixas, né, ou zonas inferiores. Então, essas zonas, devido a essas características de densidade de indivíduos adultos mais altas, manutenção do banco de sementes, o ambiente torna a manutenção do banco de sementes mais viável. E essa germinação ela é favorecida na borda da vereda, que foi o que o dado também apresentou aqui pra gente, que os microambientes de bordas, né, que são aqueles entre as árvores e as gramíneas, eles são excelentes microambientes para a germinação. Então, no final da discussão, ele apresenta esses dados para a gente e o artigo é concluído apresentando que, para o estabelecimento de mudas de buritizeiro, esse estabelecimento está associado à heterogeneidade do ambiente de veredas. Então, a gente conseguiu ver aí no próprio artigo que, nas veredas, ao mesmo tempo que eu tenho um ambiente que ele é capaz de reter água, eu tenho um ambiente que ele tem a concentração maior de areia. Por outro lado, eu tenho um ambiente que ele é um ambiente próximo de um riacho, né? Um ambiente com teor de água elevado. E ao mesmo tempo também eu tenho as gramíneas, um ambiente que ele é mais exposto ao vento, mais exposto ao sol. Então, a própria vereda traz essa heterogeneidade, né, de microambientes. E a manutenção da viabilidade das sementes ela é favorecida em solos que permanecem úmidos, com potencial para formar banco de sementes temporários, inclusive em ambientes aquáticos. Então, a gente viu aí no gráfico que, imerso na água, as sementes elas ficam viáveis até 45 dias. Então, até em ambientes aquáticos, a gente tem um potencial para formar bancos de sementes do buriti, né? Mesmo que sejam temporários. E a superação rápida da dormência está associada às condições observadas nas bordas de vereda, que foi o que a gente falou no slide anterior, né? Onde prevalece a manutenção do banco de mudas. Então, gente, é isso, né? Como eu falei, esse artigo, ele traz dados estatísticos que suportam toda a teoria voltada para o desenvolvimento da semente de buritizeiro nos diferentes microambientes. Ele é um artigo rico em citações, né? Rico em informações, e é um artigo que eu sugiro
vocês lerem para quem atua nessa área, né, ambiental. Enfim, e aí é isso, esse que eu traço pra gente. E o que eu achei mais interessante desse artigo é que ele consegue responder todas as perguntas feitas anteriormente, né, aquelas 3 perguntas que a gente falou no começo da apresentação aqui, que é a relação da recalcitrância com a dormência, a interação dessas sementes com o meio ambiente e como que o clima e a característica do solo pode ter relação, pode influenciar o desenvolvimento e a manutenção do buriti, né, da semente do buritizeiro e do buritizeiro na vereda, né? Então é isso, espero que tenha ficado claro para todos vocês. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo. E as dúvidas a gente tira na nossa aula quarta-feira.